Invocando a proteção de Deus, nós declaramos abertos os trabalhos da presente sessão solene. Eu peço ao secretário Carlos Eduardo Ranz que faça a leitura de um trecho bíblico. Máximas de sabedoria, Eclesiastes 7, 1 a 8. Boa fama vale mais do que um bom perfume, mais vale o dia da morte que o dia do nascimento. Melhor é visitar a casa onde há luto do que a casa onde há o banquete, porque ali está o fim de todo homem, e os vivos nele refletem. Tristeza vale mais do que o riso, porque a tristeza do semblante é boa para o coração. O coração do sábio está na casa em luto, o coração do insensato está na casa da alegria. É melhor ouvir a reprimenda do sábio que a canção do tolo, porque qual o crepitar dos espinhos na caldeira, tal é o riso do insensato, e isso também é vaidade. A opressão torna o sábio insensato, e o suborno corrompe o coração. Mais vale o fim de uma coisa do que o seu começo. Um espírito paciente vale mais que um espírito orgulhoso. Obrigado, secretário Ranzi. Quero lembrar o objetivo da presente sessão solene, de acordo com a Lei número 9.997, de 2015, por sugestão do vereador Círio Arnaldo Schneider e abonado por todos os colegas vereadores, foi aprovada, então, a concessão do título de cidadão lajadense, o senhor Nilo Kern Cortes. Eu convido, nesse momento, o homenageado, senhor Nilo Cortes, e sua esposa, a dona Cirleide Brito Cortes, a tomarem seus assentos à mesa. Convido também o doutor Luiz Antônio de Abreu Johnson para fazer parte da mesa. Da mesma forma, convido o vice-prefeito, senhor Wilson Hausen Jacques Filho, representando aqui o prefeito municipal Luiz Fernando Schmidt, para formar a mesa. Quero saudar as demais autoridades aqui presentes, sem nominá-las, até para quando não cometer nenhum erro, todas as entidades, dirigentes de entidades também, secretários públicos municipais, familiares, convidados, a imprensa e o público em geral, que fazem parte desse plenário hoje, num momento tão importante, onde nós homenageamos o cidadão Nilo Cortes com essa honraria. Eu convido a todos para que, de pé, nós entoemos o hino nacional brasileiro. Ipirangas margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, de azul intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, em todas as vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo.
campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gostei. O luxo. Eu peço ao secretário da mesa, vereador Carlos Eduardo Ranzi, que faça a leitura da mensagem justificativa do projeto 9.997/2015. Mensagem justificativa. Contém a biografia, boa parte dela, do senhor Nilo Kern Cortez. Identificação: Nilo Kern Cortez. A identificação RG CPF, brasileiro, natural de Santa Cruz do Sul, nascido em 4 de outubro de 1947, o mais velho entre 7 irmãos, filho de Samuel Pinto Cortez, veterinário, e Teresia Maria Kern Cortez, residente no Alto do Parque, em Lajeado, e os endereços, constam também os telefones. Formação: ensino primário em Santa Cruz do Sul, ginásio agrícola, João Simplício Alves de Carvalho, Morro de Santana, Porto Alegre, 1963 a 1965, Escola Técnica de Agricultura, Viamão, de 1966 a 1968. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, engenheiro agrônomo, 1969 a 1972. Especialização Centro Universitário Univats, Bases Ecológicas para a Gestão Ambiental, de 2003 a 2005. Atuação profissional: administrador Fazenda Nova Era, Unai, Minas Gerais, em 1973. Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul, CEDIC, de 1973 a 1976. Emater Ascar, Rio Grande do Sul, 1976 até 2013. Ali se aposentou. Centro Universitário Univats, professor de 1992 a 2010. Escola Agrícola de Teutônia, Coteu, professor de 2006 a 2008. Relato das atividades realizadas. Entrou na Ascar Emater, Rio Grande do Sul, em dezembro de 1976, e depois de treinamentos e estágios veio para Lajeado, aonde chegou no dia 1º de abril de 1977. Iniciou sua atuação no escritório municipal da Ascar junto à Associação Rural e Sindicato Rural, que desde o início foram seus grandes aliados. Lajeado tinha cerca de 15 mil famílias rurais fazendo parte do município, e os distritos de Boqueirão de Leão, Progresso, Sério, Forquetinha, Santa Clara, Canudos, Marquês de Souza e Vilafão. Para atender toda essa área, o escritório municipal era dividido em equipes especializadas, a que trabalhava com jovens rurais, 4S, e Conselho Lajadense de Clubes, 4S, SCLAC, 4S, e a PDPL, junto à Lacesa, que atuava com gado leiteiro, e a do escritório junto à Arla, que tinha seu forte na agricultura, suinocultura e fruticultura. Também nesse local estava o trabalho com produtores rurais, Clube de Mães, que chegava perto de 90 clubes, e integrado ao Conselho Lajadense do Clube de Mães. Grandes encontros com a escolha da Mãe do Ano e as excursões para Porto Alegre na procura dos seus direitos. O trabalho era realizado em equipe e integrado às instituições que tinham atividades com agricultura e pecuária. A Secretaria da Agricultura do município, com equipe de técnicos agrícolas, e mais tarde, engenheiro agrônomo, tinha forte atuação. A Secretaria Estadual da Agricultura, também com o grupo de profissionais que atuava na área de conservação do solo.
O crédito rural era forte, principalmente o Banco do Brasil, e posteriormente o Banrisul, e bem mais recente o Sicredi. Os financiamentos foram importantes para a entrada de novas tecnologias e o uso do adubo, sementes, rações, mudas, animais reprodutores, máquinas agrícolas e reflorestamento. Para este trabalho, usávamos metodologia de extensão rural e foram introduzidos os dias de campo, unidades demonstrativas de reuniões técnicas, mutirões e demonstrações de como fazer. Tínhamos um lema, aprender fazendo. Nesta década de 70 e 80, entre tantas novidades, recordo plantio do milho com adubação e a mudança no espaçamento, expurgo de grãos de milho e feijão, paiol chapecó, não queimar a palha da soja, inoculação da soja, cuidados na aplicação de defensivos, agrotóxicos. Na suinocultura e gado leiteiro, as fórmulas de rações que eram preparadas em casa com milho próprio. Ainda, cada produtor tinha um cachaço e 7 porcas, era quase um patrão. Depois veio a inseminação com a ACS-URS, um grande avanço na qualificação dos plantéis. No gado leiteiro, introdução de pastagens, soja perene, Cameron e o controle da produção, alimentação, inseminação e sanidade. Alguns episódios marcantes. Em 1978, iniciamos a coluna da Ascar, no Jornal Informativo. Também nesse ano, nas unidades demonstrativas, passamos de 100 sacos de milho por hectare e foi dada uma premiação. Foram a Brasília, por convite do Ministério da Agricultura, acompanhado do produtor Ivo Frantz, de Nova Santa Cruz, e recebidos pelo ministro Delfim Neto. A Ascar passa a ser conhecida também por Emater, em 1977, dando uma nova visão de extensão rural no Estado, e passamos a ser conhecidos por Emater RS Ascar. No ano de 1979, 2 meninos de Soledade entraram no hospital com sintomas de intoxicação por agrotóxico, confirmado depois. Houve envolvimento de profissionais e autoridades do Estado e Ministério da Agricultura dando um rolo danado. Foi a primeira experiência nesta área que deu impulso profissional para lutar durante toda a vida profissional no uso de EPI e não uso de agrotóxico. Início da Feira do Produtor. Com a reestruturação da Emater, passou a supervisionar em 1980 e por 5 anos sediados em Encantado, voltou a Lajeado e em 1985 não saindo mais. No início, continuou na supervisão junto ao Escritório Regional de Estrela. Posteriormente, mudou a atuação para a área técnica e passa a ser responsável das principais culturas e principalmente com agroindústrias familiares, atendendo os vales do Taquari, Rio Pardo e Caí. No ano de 1989, entrou a Lei 7.802, conhecida como Lei dos Agrotóxicos, que o Rio Grande do Sul foi pioneiro em mudando completamente a forma do uso de agrotóxico. Iniciou como professor na Univates em 1992, saindo em 2010. Lecionou no curso de administração, disciplinas relacionadas ao agronegócio e agroindústria. De 1995 até 2011, atuou como voluntário junto ao Conselho da Comunidade de Apenados de Lajeado. De 1999 a 2010, fazendo parte da equipe como instrutor nos centros de treinamento de Monte Negro, na agroindústria de transformação vegetal. Muitos proprietários da agroindústria do Estado tiveram seus primeiros passos lá. A partir da implementação do Programa de Agroindústria Familiar do Estado em 1999, passa a priorizar o trabalho com projetos e implementação de agroindústrias por toda a região. Participou de eventos importantes como Expo Inter, Expo Vale e Agroindi, com a ACIL, Expo Agro, a FUBRA, com demonstrações de preparo de produtos e na organização e comercialização da agroindústria familiar. Em 2006 até 2008, lecionou na Escola Agrícola Teutônia, COTEU, disciplina de agroindústria. Depois de 1985, voltou a atuar nos meios de comunicação como colaborador, participando eventualmente do Jornal e TV Informativo, A Hora e Rádio Independente. Nesta, passou a ter participação contínua nas terças-feiras, no Acorda Rio Grande e no Contraponto.
Com o programa de aposentadoria jubilar da Emater, se aposentou em 2013, mas continua participando dos meios de comunicação, disposto sempre a colaborar. Em casa, como hobby, cuida do jardim, dos netos, ajuda na casa, na coleção de selos, muita leitura e na imobiliária Bate Asas, onde constrói casinhas de passarinho. A este texto segue-se a lista de premiação recebida, bem como uma vasta lista de publicações, produções bibliográficas, produções técnicas, e este, senhores, é o perfil de Nilo Cortês, cidadão lajadense por meio da Lei 9.997 de 2015. Pela extensa lista de serviços prestados, né, dá para ficar muito tranquilo que acertamos quando, por unanimidade, através da Lei 9.997, foi concedido esse título ao senhor, seu Nilo. Queremos deixar aqui, em nome do Poder Legislativo, o nosso reconhecimento através desse ato formal que estamos efetuando hoje. Também a sua esposa, deixar também um abraço aos seus filhos, seus familiares, seus amigos que estão aqui presentes, e dizer que é uma maneira que nós encontramos para, de público, reconhecer esse seu grande trabalho prestado à comunidade de Lajeado da região. E eu sou até um pouco testemunha disso, que eu trabalho, labuto há muitos anos no Banco do Brasil, e eu sei a importância do trabalho da antiga Ascar e da Emater, nos projetos técnicos para a agricultura, para o meio rural, através da Emater. E o senhor, iniciando a sua labuta lá em abril de 77, com certeza, colaborou muito com o desenvolvimento da área agrícola aqui na nossa região, e a gente sabe que a nossa origem é do meio rural, aqui é uma característica nossa, e Lajeado é hoje que é muito em função das nossas origens. E a Ascar e o senhor, através do seu trabalho profissional, tem uma contribuição muito grande. E mesmo com a estrutura viária precária na época, eu li um pouquinho no jornal sobre sua história, sobre o seu fusquinha amarelo, né? E depois, já com a tecnologia um pouco mais avançada e com retroprojetor, mesmo esquecendo de ligar, às vezes, na tomada, né, e tendo que fazer de uma maneira mais informal, o senhor já desempenhava seu papel lá junto dos agricultores, e depois, um pouco mais adiante, através da agricultura familiar, agroindústria familiar também, e também, lógico, o programa do governo, através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em matéria, o senhor, com seu trabalho profissional, com certeza colaborou muito para a nossa cidade e região com o seu trabalho. E também no meio social, com certeza, onde o senhor estava inserido. E eu sempre digo, Lajeado é o que é, por causa de muitas forças, por causa de muitas pessoas e muitos profissionais daqui, mas também de muitos valores que vêm de fora, que nem é o caso do senhor. O senhor não é natural, não é nativo desse município, mas o senhor veio e abraçou a causa aqui, formou aqui a sua família, construiu aqui a sua carreira profissional e hoje está merecidamente recebendo esse título. Eu passo a palavra ao vereador proponente, vereador Círio Schneider, que foi feliz, sugerir esse nome, dizendo ainda ao senhor que o senhor é o 48º homenageado através da Lei 2241, criado lá em 1966 pelo ex-prefeito Dalto de Ben-Stump. Então, o senhor é um dos 48, é o 48º a receber essa honraria. Lógico, tem muitas pessoas que merecem, mas o senhor é um deles também. Então, peço ao vereador Círio Schneider que faça uso da tribuna para, em nome dos vereadores, então, fazer a sua mensagem, trazer a sua mensagem. Sim, vou ajeitar. Tá, ok. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, nessa Câmara de Vereadores, com tantos convidados, parentes, amigos do Nilo. Mas, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o nosso presidente, o Heitor Hoppe, os demais colegas que, por unanimidade, aprovaram o projeto que eu encaminhei
e que eu tenho certeza que é um projeto que é muito importante para muitas pessoas do nosso município. E até então, na época, contava com mais 8 distritos, quando eu o conheci. Saúdo o representante do prefeito, hoje o vice-prefeito Vilcinho Chaques. Saúdo o juiz Johnson, satisfação. Saúdo os já com o título de cidadão lajadense que estão aqui presentes. Saúdo a esposa, Dona Cirlei, os filhos que estão aqui presentes, as noras e também o genro também, né? Então, os netos, não sei se vieram, não, mas é importante. E eu quero falar, como já diz praticamente a mensagem que foi lida. Foi citado já muitas coisas para uma pessoa só, porque o que o Nilo representa ao longo do tempo que veio para Lajeado é algo impressionante. E eu quero falar do motivo que eu gostaria de ter dado e tenho dado e aprovado pelos colegas o título de cidadão lajadense. Porque nos anos de 70, como a grande maioria que está presente aqui hoje, tem raízes na agricultura, na pequena agricultura. E eu sou um deles, que comecei lá, bem pequenininho, lá em São Bento. Eu me lembro hoje ainda que nos anos 70, a gente estava lá, mas não tinha instrução nenhuma referente a ouvir rádio, alguém explicar como trabalhar, como investir, como é que a gente ia ajeitar o dia e o próspero para que a gente fosse poder ir adiante, desenvolvendo. E na época, o primeiro técnico agrícola que veio nos visitar era o seu Ito, que hoje casualmente está aqui. Parabéns hoje ainda. E aí a gente começou com orientação, começava a funcionar os clubes 4S, Nilo. Foi indo, e naquela terra do São Bento, não tinha mais produção. Já era uma terra totalmente gasta, não tinha mais produção. Tanto é que quando levantavam um vento, era só uma poeira vermelha. E, inclusive, pessoas hoje ainda me dizem, tu é um pé vermelho de São Bento, porque era a terra vermelha de Lajeado, a única que tinha, e era realmente a área de São Bento. E isso veio se transformando com as análises de solo, incentivadas pelo seu Nilo e os demais da equipe da Emater, na época Ascar. E isto foi desenvolvendo. Com isso veio o quê? Veio a adubação com calcário, toda a recuperação, dá para dizer, da área, onde ninguém conhecia. Tanto é que eu conheço pessoas que na época não deixaram mais os filhos ir para o 4S porque achavam que era inútil gastarem adubo e sementes para que produzisse mais. Isso tudo aconteceu, isso é real. E eu também conheci na época pessoas que tinham uma área de terra grande, não concordava, mas de repente com o plantio de aipim, eu sei de famílias, e eu posso dizer aqui, até era meu sogro, que tinha uma terra magra, não produzia mais. Quando ele disse, olha, eu vou comprar uns sacos de adubo, mas isso tem que dar de colherzinha, porque não pode gastar muito. E então assim que andava, e sempre acompanhado então pelos técnicos e pelo engenheiro Nilo Cortez, que nos deu essa instrução e orientação para nós podermos desenvolver. E tanto já foi colocado na mensagem justificativa, a parte leiteira, suinicultura, hortaliças, a feira do produtor que veio com o seu trabalho,
Tudo isso aconteceu nessa revolução que deu a pequena agricultura, que é a agroindústria familiar, que surgiu mais tarde com muita força. Mas nesse meio tempo, ele também acompanhou os trabalhos dos clubes de mães, que era importante. E naquela época também ainda, que eu quero deixar bem claro aqui, que não foi citado ali, a sua batalha, a sua parceria com todos os agricultores e sindicatos para a aposentadoria do homem rural e da mulher agricultora. Muito trabalho feito, incentivando para que tudo isso acontecesse. E aconteceu. Até que, na primeira vez, no início, o homem era aposentado com meia aposentadoria. Todos, uma grande maioria aqui, lembra, o agricultor era aposentado e a esposa não. Depois, com muita batalha, idas a Porto Alegre, protestar e tudo, se conseguiu a aposentadoria integral e também para a esposa. Então, isso foi um avanço muito grande que nós conseguimos em cima desse trabalho dessas pessoas, dessas lideranças, que era principalmente do sindicato e por orientação do Nilo e sua equipe. Isso não podemos jamais esquecer e não podemos deixar de fora de dizer nessa oportunidade, de uma data tão importante para mim e eu tenho certeza para o seu Nilo também. Também houve várias outras questões, até eu lembro que o Nilo, quando chegou a chegar em certos distritos, que o pessoal recuava, ele teve que praticamente mentir que tinha uma reunião sobre desenvolvimento agrícola, porque senão eles não iam na reunião. Então, ele fez tudo isso para que Lajeado, na época que já foi dito na mensagem, com mais de 15 mil famílias de agricultores que lá estavam e precisavam dessa orientação. Graças a esses momentos, a essas reuniões, a essa dedicação de toda essa equipe, que os agricultores pudessem caminhando e produzindo e desenvolvendo, porque em cima disso veio toda uma estrutura diferente. Veio os financiamentos para os agricultores, que era difícil. Os projetos, quem assinava, quem orientava, era o Nilo e sua equipe. Isso que foi fundamental. E é por isso muito que eu tinha essa opinião de dar esse título para o seu Nilo. E eu tenho a certeza que a interpretação da nossa comunidade lajadense, e todos vocês que estão aqui, sabem o que significa e que é realmente válida e merecida. Também a aposentadoria eu já falei, além de várias questões que eu não quero repetir, a mensagem justificativa já deu, eu quero dizer, para encerrar, que Nilo, eu digo obrigado, e eu tenho a certeza que Lajeado diz obrigado para você, e Nilo, a sua família, que é tão importante nessa parte, parabéns, e dizer, Lajeado agradece, porque lhe deve muito, e você sempre honrou, enquanto estiver aqui, em tantas oportunidades. Obrigado. Obrigado, vereador Ciro Schneider. Convido nesse momento o doutor juiz Luiz Antônio de Abreu Jones para fazer uso da palavra. Cumprimento inicialmente o excelentíssimo senhor vereador Heitor Hoppe, presidente da Câmara de Vereadores de Lajeado, e o cumprimento todos os seus pares. Cumprimento o excelentíssimo senhor doutor Wilson
Raulsen Jacques Filho, vice-prefeito municipal de Lajeado, ora apresentando o Poder Executivo Municipal. Cumprimento a todas as demais autoridades presentes, as minhas saudações, o meu carinho. Cumprimento o homenageado desta noite, Dr. Nilo Kern Cortez, engenheiro agrônomo, ele cumprimento a sua esposa, cumprimento seus familiares e cumprimento a todos que se fizeram presentes nesta solenidade. Uma solenidade de concessão de um título que eu considero o título máximo da cidade, o título máximo do município, é sempre um momento de muita felicidade. Eu sei, estava do seu lado, e sei da emoção que o senhor está sentindo, principalmente quando se lê a justificativa e se faz um retorno ao passado. Da justificativa do projeto de lei de iniciativa do vereador Círio Arnaldo Schneider, aprovado por unanimidade pela Casa, se recolhem vários momentos da cena brasileira, de vários contextos políticos, sociais e econômicos. Eu quero me deter ao me associar à Câmara de Vereadores como membro do Poder Judiciário e como juiz diretor do foro, quando mencionaram que o senhor, na sua formação científica e técnica, estudou na Escola Técnica Agrícola de Viamão, uma escola pública que poucos, só aqueles jovens há mais tempo, sabem o que significou para o Rio Grande do Sul a Escola Técnica Agrícola de Viamão, mais conhecida como ETA. Formou-se lá uma geração de técnicos agrícolas que se espalharam por esse estado, levando novas tecnologias lá aprendidas, e que muito contribuíram com o homem do campo, com o homem que trabalha diariamente no setor primário, né? E trouxeram novas, e isso é muito importante, quando nós estávamos falando da resistência que se tem a novas tecnologias e a novas técnicas. Então, lembrar da Escola Técnica de Viamão, técnica agrícola, é lembrar, né? E aqui está materializado numa pessoa, né? O Dr. Nilo Cortez, que depois, num evoluir dos seus conhecimentos, faz o curso superior de engenharia agrônoma na URGS, né? E aí atinge um patamar de cientificidade bem maior e traz. Isto é muito importante para um homem público, e o senhor é um homem público por todas as suas atividades que desenvolveu, e mais do que um homem público, um homem comunitário, que não aprendeu os conhecimentos para si só, que trouxe para aquelas pessoas que necessitavam de novos conhecimentos para produzir, para enriquecer não só no aspecto material, mas enriquecerem como seres humanos. Como o vereador muito bem colocou, São Bento era uma terra desgastada, assim como em outras localidades eram terras que não eram mais produtivas, né? E o senhor, com a sua cientificidade, trouxe, junto com muitos técnicos agrícolas e com outros, e com toda a equipe, com toda a estrutura, que foi um orgulho e ainda um orgulho desse Estado, a Emater, né? Que muito desenvolveu a agricultura desse Estado. Quero também destacar a sua participação comunitária, já dita ali, mas
aquela participação que eu acho de fundamental importância para um homem público. Não só no magistério também, de extrema relevância, mas nos meios de comunicação. Os meios de comunicação, quando bem utilizados pelo ser humano, eles têm a capacidade de transformar a partir de ideias, de pessoas, tais como o senhor. E o senhor, nos seus espaços, na imprensa lajeadense, tanto na escrita como falada, como na TV, o senhor sempre trouxe os seus conhecimentos e a sua mensagem. E isto é muito importante, porque isso atinge um número de pessoas, né, que às vezes nós mesmos não temos ideia para quem nós estamos transmitindo os nossos conhecimentos. Auguro-lhe vida longa e que continue sendo esse homem comunitário que o senhor é. Meus parabéns e os parabéns do Poder Judiciário por mim representado. Queremos agradecer as palavras do Dr. Luiz Antônio de Abreu Johnson, e nesse momento nos convidamos o vice-prefeito, o senhor Wilson Hausen Jaques Filho, para, em nome do Poder Executivo, trazer a sua mensagem. Boa noite a todos. A minha saudação inicial ao presidente Heitor Hoppe, que neste ano assumiu os trabalhos, a presidência dos trabalhos nessa casa, e temos a certeza, vereador Heitor, né, pela sua experiência e competência, mais uma vez essa casa estará muito bem representada e administrada na sua pessoa. E, ao mesmo tempo, quero, em seu nome, saudar a todos os vereadores, especialmente o vereador Círio Arnaldo Schneider, proponente da homenagem, da outorga do título cidadão lajadense ao amigo Nilo Querno Cortez, e com quem eu também já tive a satisfação de dividir os trabalhos aqui nessa casa, como também tive a satisfação de trabalhar junto com o meu amigo, vereador Valdir Sérgio Guiche. O Adi Ceruti também, da mesma forma, né? Tivemos o orgulho de trabalharmos juntos. Uma saudação especial também ao excelentíssimo senhor Dr. Luiz Antônio de Abreu Johnson, que eu não me canso de dizer, Dr. Johnson, eu tenho mais de 30 anos de militância como advogado na comarca, e eu não conheci um juiz de tanta interação comunitária como o senhor, né? Meus parabéns e que o senhor continue sempre assim, a comunidade de Lajeado também agradece, o senhor também que já foi agraciado, né? Como a doutora Márcia Scherer, como o Gilberto Soares, como o Dr. Miguel Feldens, né, todos agraciados com essa homenagem de título cidadão lajadense. Ao Nilo e a Cirlei, né, grandes amigos, Nilo um irmão de ordem, Cirlei minha cunhada de ordem, né, amiga da minha esposa Cátia, a quem eu saúdo também, ao João Batista, Tiago, Lucas, Maria Eduarda, ao genro, as noras, enfim, a toda a família do Nilo, né? Uma saudação toda especial, como também eu queria saudar o Marcelo Araldi Brandoli, gerente regional da Emater, e ao Carlos Augusto Lagman, gerente regional adjunto da Emater, não sei se ainda estão aqui, estavam aqui até bem pouco tempo, né? E, em nome deles, saudar a todos os colegas do Nilo, né? Que representam aqui também a Emater Ascar. Quero saudar o amigo Ito Lânios, que representa a SIC Vale do Taquari, o Dr. Miguel Feldens, que representa o Conselho da Comunidade, né? Preside o Conselho da Comunidade, o empresário Léo Katz, representante da Alcepro, a delegada Márcia Scherer, né? Mais uma vez uma saudação, seu esposo, Coronel Medeiros, ao Geraldo Sandri, que eu quero também parabenizar pelo excelente reload, né, que organizaram
e teve ontem um encontro memorável lá no Clube Tiro de Caça. Parabéns, Giraldo. E também ao Lauro Baum, que representa aqui o STR. E, por último, Nilo, uma saudação especial aos nossos irmãos, né, da loja Luz de Caridade, que se encontram aqui te prestigiando também. Para mim, Nilo, eu já externei isso, quero externar publicamente, é um motivo de muita honra, né, estar aqui na função de representante do Executivo lajadense e poder, nesta hora, prestar as homenagens a ti, a Cirlei e aos teus familiares. Sei que também tem irmãos de sangue teu aqui também presentes nessa noite, né? Tu que tens uma carreira, vereador Elóide, o Nilo, construída há 39 anos, né? Mais ou menos foi essa conta que eu fiz aqui em Lajeado, e como muito bem lembrado na mensagem justificativa, numa cidade que inicialmente contava com mais de 15 mil famílias, né, num território de aproximadamente 1.200 quilômetros quadrados. Hoje, e o vereador Círio e o vereador Valdir são responsáveis também, o AD também por isso, né, depois das emancipações, o nosso território de Lajeado ficou reduzido a 90 quilômetros quadrados, né, menos de 10% do que existia na época, e contamos ainda com em torno de 500 famílias que desenvolvem atividade agrícola na nossa cidade. Não que isso não seja importante, pelo contrário, né, que continuem nessa atividade de muita importância. Mas essa tua carreira, e eu quero aqui lembrar, eu sou neto, né, como muito bem dito pelo vereador Círio Arnaldo Schneider, dificilmente aqui tem alguém que não tenha uma descendência do pequeno agricultor, da família agricultora, que não tenha vindo o seu avô, o seu bisavô da pequena propriedade rural. O meu avô era um pequeno proprietário rural do interior de Cruzeiro do Sul, mais precisamente de São Miguel, Nilo. E eu me recordo muito bem, não é? O meu avô, também, parafraseando o vereador Círio Schneider, era uma pessoa de pouca cultura, né? Vivia muito da experiência que lhe fora repassada pelo seu avô, pelo seu pai, enfim, e ele, ansioso, esperava sempre a chegada do técnico da Ascar, da Emater, porque sempre tinha alguma coisa para ensinar-lhe, né? E ele sempre agradecia e sempre demonstrava toda a importância que os senhores sempre tiveram na região. Por isso que uma homenagem a ti, Nilo Cortês, não deixa de ser também uma homenagem a toda a Emater e a toda a Ascar Emater, e tu dizias isso, eu vi, tu sempre trabalhaste com equipe, né? Sempre foste uma pessoa que deste importância aos teus colegas. E isso é uma característica daqui da região. O auxílio, a ajuda, a solidariedade, e tu agregaste a esse auxílio, ajuda e solidariedade o ensino, né? Muito bem dito também, lembrado pelo Dr. Johnson. O Nilo, além de engenheiro agrônomo, né, além de radialista, que eu posso te considerar um radialista, comunicador, é um professor, ele ensina, não é? E muito bem ele desempenhou a vida inteira essa tarefa. E eu sei que hoje eu estou aqui falando, e quantos estudantes que tiveram os teus ensinamentos, quantos agricultores e quantas agricultoras desejariam estar aqui no meu lugar para te agradecer, né? E eu tenho essa oportunidade, não tenho procuração para falar por todos eles, né, mas hoje falo em nome do Executivo de Lajeado, e nós queremos te agradecer, Nilo Kern Cortês, a ti, a tua esposa, a tua família, por tu escolheres Lajeado para desenvolveres a tua atividade profissional e trazeres para cá tudo aquilo que tu aprendesses e solidariedade nesse ato de compartilhar esse ensinamento com tantas pessoas como tu fizeste. Nós aqui, e a gente que fala às vezes depois das outras pessoas, não tem como não falar de novo, né, aquilo que foi dito, mas tem muitos amigos teus aqui, eu vejo, e tu tens uma característica, né, que tem os moradores, os nativos daqui do Vale do Taquari, que é aquela de que sempre se pode fazer alguma coisa a mais do que aquela institucionalmente a gente está obrigado, né? O Nilo é um técnico da Emater, ele tinha lá o horário de serviço dele, ele podia completar aquele horário, e ir lá tomar um chimarrão com
com a Cilei, cuidar dos filhos, enfim, que ele fez isso, sei que fez, a vida inteira fez, mas sempre teve uma oportunidade de fazer uma doação, né, Ito? Sempre, além disso, o trabalho comunitário, né, a participação na comunidade, e isso é fundamental para nós aqui, hoje, nessa homenagem. Nós poderíamos ainda falar mais alguma coisa no que diz respeito à característica, né, da formação da comunidade de Lajeado e do Vale do Taquari, por que não dizer? Embora nós tenhamos hoje uma porção reduzida de agricultores familiares, tu sempre desenvolveste a tua atividade nessa região da mesma forma, não é? Se Lajeado não tinha mais 15 mil famílias para serem atendidas pela Ascar e Emater, a região tinha, né? E tu continuaste desenvolvendo esse teu trabalho em toda a região. Por isso, nós estamos aqui hoje para te dizer da grande participação que tu tivesse no desenvolvimento fundamental da nossa economia, trazendo os teus ensinamentos para essa camada fundamental para o desenvolvimento nosso, que é a agricultura familiar. E sem menosprezo, Nilo, do título de cidadão lajadense que tu recebes hoje, se houvesse um título de cidadão do Vale do Taquari, certamente tu serias também merecedor desse título. Um grande abraço, meus parabéns a ti e a toda a família, seja muito feliz e continue aqui conosco, dividindo e participando de todo o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado. Queremos agradecer as palavras do vice-prefeito, senhor Wilson Halson Jacques Filho, representando aqui o Executivo Municipal, e convidamos, nesse momento, o homenageado, senhor Nilo Kern Cortez, para fazer o seu pronunciamento. Por favor. Boa noite. Eu não preciso dizer que estou extremamente emocionado. Preciso vencer isso. Preciso vencer isto. Gostaria de cumprimentar o presidente Hope, todos os vereadores que me agraciaram, aprovaram esse título. Estou muito honrado mesmo. Eu permito não entrar, ser um pouco mais simples nas colocações, não entrar muito na parte formal. Dr. Johnson, um prazer, estava a primeira vez perto do senhor, lhe acompanhava à distância. Muito me orgulhou ouvir as suas palavras, me lembrar de um período que me marcou muito a minha vida, que foi as escolas agrícolas, tanto o Morro, depois a ETA, é a Faculdade de Agronomia, onde me encaminhou para a vida, fazer a minha vida profissional. O Vilcinho, vice-prefeito, substituindo o Luiz Fernando Schmidt, dar um abraço para ele. E gostaria, como nós sempre trabalhamos integrados com a prefeitura, e eu queria fazer uma lembrança rápida de quando eu cheguei aqui, estava havendo a troca do prefeito Alípio Ifner, aí depois veio o Darcy Corbellini, também o Ernie Petri, o Leopoldo Feldens, o Cláudio Pedro Schumacher, a Carmen Regina Cardoso. Com todos eles, a gente teve assim uma interação de trabalho, e com a Secretaria da Agricultura, e o Guicho sabe bem como é a Secretaria, o trabalho que dá, né? Tivemos sempre com um relacionamento muito bom, que permitiu que realizasse meu trabalho e que hoje está aparecendo, porque houve uma retaguarda nas prefeituras municipais. Gostaria de saudar também a todos os meus amigos, meus irmãos,
meus irmãos de sangue, o Roberto, a Isabel, meus filhos, as noras, por tabela os netos, porque só trago os netos para cá, não tem reunião, né? A minha esposa Cirlei, que é a minha guarda-costa, e depois que eu tive um problema cardíaco, eu passei a chamá-la de marca-passo. Dentro do meu caminho de educação, eu fiquei em Santa Cruz do Sul até aproximadamente 13 anos. Como eu só gostava de futebol e basquete, o pai Samuel, que foi o primeiro veterinário do Vale Rio Pardo, resolveu dar um jeito na coisa. E naquela época a gente ia para o internato, né? E eu fui então para a escola agrícola, ginásio agrícola, aprender a vida. Porque lá se aprendia a vida. Tinha as normas e se cumpria. Se não se cumpria, se pagava por elas. E aprendi a tocar minha vida adiante, e fui para a ETA, onde pertencia o Rancho Quero-Quero, e lá se aprendeu a estudar, a se conviver, trocar ideias, se emprestar as coisas, porque a gente não tinha, uma camisa circulava por 4, 5, um casaco, o baile de hoje era para mim, para amanhã era para o outro, e se levou a vida com muita saúde, com muita qualidade, que os jovens de hoje precisariam entender o que aconteceu naquela época. Junto à Univates, aí o professor Ney, o professor Cine, foram 18 anos de sala de aula. Bons 18 anos. Convívio com os professores, com os funcionários, com os alunos, que me deixam atucanados até hoje, porque eles se encontram comigo nas ruas. Ô, professor, e aí, quem é? Como é que é o nome? Eu não sei, né? Foram bons anos, tenho muita saudade do trabalho da Univates. Também, dentro dessa parte educativa, a Escola Agrícola de Teutônia, por esse período que eu estive lá, com esses jovens técnicos agrícolas, me lembrando do meu tempo, aquilo era um orgulho dar aula para aquela gurizada. Disse, pá, isso daqui vai sair uns guri bom. E se tocou a vida adiante. A minha relação com os meios de comunicação começa lá em 1976, e quem é da Emater Ascar deve se lembrar. Nós tínhamos um professor, vamos chamar assim, um engenheiro agrônomo, que foi para os Estados Unidos e fez curso de doutorado em comunicação rural, Wilson Schmidt. E o Wilson Schmidt, nos treinamentos que dava para nós, dizia, na época, o maior meio de comunicação com a área rural é o rádio. É o rádio. Não tinha essas coisas que tem hoje. E vim para Lajeado, 1º de abril, né, data de aniversário do meu irmão, por isso que eu não esqueço, e começa a minha atividade, o meu trabalho, e a turma que é mais tempo moradora de Lajeado, tinha um barzinho, tinha um café, aliás, na frente da praça, onde tem a sorveteria hoje, né? Sai ali o seu Lauro Miller, me ataca na rua e diz, olha, eu quero fazer uma entrevista com um novo agrônomo da Ascar. Eu subi aquelas escadas da ACIL, que já é assim, com nervoso, com medo, cheguei lá em cima, as pernas não paravam, tremia, batia uma na outra, não tinha jeito. Ele, muito esperto, quem conhecia ele sabe que ele dava um jeito nas coisas, me acomodou, fez a entrevista, me encorajou, e de vez em quando ele me chamava para fazer uma conversa sobre alguma situação da área da agricultura. Nos cedeu depois um espaço de 5 minutos para Ascar, num horário nobre da Rádio Independente, das 11h30 às 11h35, mas era uma beleza para mandar os recados. Dia tal, estamos na propriedade tal, me aguarda que eu estou lá. E como não tinha lugar para almoçar, muitas vezes, olha, vou fazer a parada aí. Eles já sabiam, né? Já sabiam que nós íamos almoçar lá. E se comia muito bem nesse interior, nos tratávamos bem, né? Isso valia para todos que trabalharam aqui em Lajeado. E as coisas foram andando, e atualizando um pouco a Rádio Independente, hoje participo às 5h15 da manhã,
programa com o Paulo Rogério, Acorda Rio Grande, e depois no Contraponto, com o Fabiano Conte, das 16 às 17 horas. E é o meu elo hoje na aposentadoria de ligação com a área rural. Isso me faz um bem muito, muito grande, muito grande. Mas também tinha um jornal aqui, né, o Jornal Informativo, e tinha um outro que era muito inteligente, e está aí ainda hoje, né, o Oswaldo Carlos. O Oswaldo Carlos se encontra comigo e diz, olha, tu vai me escrever um artigo lá. Na época, olha, o artigo tem que vir com fotografia preto e branco, porque era complicado. Naquela época, as tal das fotografias, ainda mais lá no meio rural. E comecei a participar, fazendo um artigo de jornal, que se transformou numa página, primeiro uma coluna, né, coluna das cartas, depois coluna da Imatera, e página rural, e se transforma em um encarte, um informativo rural. E as coisas foram desenvolvendo, e a participação disso tudo com os colegas do escritório municipal, depois com o escritório regional, eu não fiz nada disso sozinho. Mas aí tem sempre umas historinhas boas para contar, né? E a maior furada que eu dei dentro do jornal, no encarte informativo rural, porque nós fazíamos o jornal, a fotografia era feita separada, era feito um negativo e montado depois. Não é como hoje, no computador tu bota e vai tocando. E naquela época tinha a Expo Inter, e na Expo Inter tinha a venda de sêmen e todo, e tinha então um touro lá, grande campeão, não sei das quantas, né? Tinha propaganda, pagava o espaço no jornal. E, ao mesmo tempo, aqui no interior, tinha as exposições de gado leiteiro, e você deve se lembrar, né? E também tinha, né, a vaca grande campeã, eu não vou dizer a comunidade, mas a grande campeã. E, na hora de montar o jornal, nós invertemos, né? A vaca passou a ser o touro campeão e o touro passou a ser a vaca. Foi impresso o jornal, foi distribuído e me gozaram, acho que durante um ano. Mas fui eu que cometi o erro. Mas fazia parte da atividade da gente. Tivemos uma participação agora com a Hora, com o jornal mais recente, né? Tem nos dado assim, uma oportunidade muito interessante, muito boa, o Giovanni Weber, e está aí no seu espaço na comunidade. Algumas participações na RBS TV, na Univates, né, TV Informativo, Celso Prede e eu temos boas histórias da TV Informativo. Nós todos estávamos aprendendo. O Celso era mais ou menos no mesmo período que eu, do jornal, e eu na Ascar Emater. Em termos de entidades, eu gostaria muito de agradecer ao Lions, que me deu um prêmio mais surpreendente que eu recebi até hoje. Não é aspecto, porque eu sou engenheiro agrônomo, e o Lions, junto com o Conselho da Comunidade, com o Miguel Félix, me dá um prêmio de segurança, doutor Josso. Segurança porque eu trabalhava como voluntário no presídio de Lajeado. Foi mais surpreendente. Aquele dia, quando o Gilberto esteve lá em casa, aliás, não foi em casa, foi no escritório, né? Me pegou de jeito aquele dia. O Rotary, estou quase me perdendo aqui. O Rotary me dá um prêmio de excelência profissional na região. Muito obrigado mesmo. O Cindy Loja e o Informativo fazem aí um trabalho e me dão uma premiação à cara do Vale. Muito orgulhoso com isso também. A ACIL me permite abrir o conhecimento das agroindústrias familiares. Nós trabalhávamos com ela e não conseguíamos entrar em eventos grandes e na área urbana. E aí acreditaram em nós e nos abriram um espaço na Expo Vale. Começamos com 12 agroindústrias, foi 17, 25, 30, e foi indo, e hoje tem lá o famoso pavilhão 4. Se não me falha a memória, foi construído pela Carmen Regina. Foi, né? Foi. Pavilhão 4, onde nós botamos 100, 120, 150 agroindústrias. Se elaborou projetos, conseguiu algum recurso e se produziu aí um dos maiores eventos da agroindústria, a AgroInd, com 300 e poucas expositores e agroindústria. Um sucesso total. A Silton teve
uma representação assim, muito grande para mim também. Como é que está meus tempos, Cílio? Como é que está meu tempo? Tá. Mas quando eu cheguei aqui, a equipe municipal estava lá reunida, então me apresentei, e era de norma, a gente se apresentar, conversar com cada colega, eles faziam um interrogatório da gente, né? E saí dali, então o chefe do escritório municipal, o Valdemar, disse, agora eu vou te levar na pessoa mais importante, né, do município, o prefeito. Então me levou na prefeitura, já tinha marcado o horário, e conversamos com o prefeito. Agora eu vou te levar numa entidade que é das mais importantes para nós, na Ascar, então, a época Ascar, é o Sindicato de Trabalhadores Rurais. Chegamos lá, fui apresentado por o Aleixo Guiche, que então era o presidente do sindicato, o secretário executivo, Ernie Petri, e tinha um advogado, que era o departamento jurídico do STR, Dr. Guido Lerner, pai do Dr. Lerner. O Guido foi o primeiro a sair comigo para o interior. Ele me disse na viagem, oi, Aguri, o que essa nossa turma do interior precisa é que tu vá lá explicar na casa deles. É que lá ele vai entender as coisas. Essas reuniões, às vezes, ele não entende. E aquilo me marcou. Eu levei aquilo para o resto da minha vida. Eu senti um prazer de estar dentro da propriedade, dentro da agroindústria como produtor. Eu esquecia do mundo. Era aquilo ali. E dentro daquele lema que nós tínhamos na Emater de aprender fazendo, era exatamente isso que a gente fazia. Pegava as coisas dele e dava um jeito de fazer. Aí seguiu-se o Gelsi Aren, o Adilson Metz, o Bruno Becker e o Lauro Baum, que está aí hoje, transmite lá para o pessoal do sindicato, que muito me orgulhou trabalhar esse tempo todo com vocês. Lá na Arla, então na época não tinha Arla, era Associação Rural, tinha o Germano Nito. Pá, Germano, eu preciso uns 10 sacos de adubo para isso, 3 sacos de milho, aquele saquinho de 1 quilo, né? 3 saquinhos para fazer unidade demonstrativa. Lá estava o Germano, tá bom, você leva. Não vinha demais, né? E a gente fazia aquele trabalho de desenvolvimento de semente, de adubo, de correção do solo, de calcário. Se fez um trabalho muito bonito com a Associação Rural Arla. E aí era um trabalho também coletivo, né? Porque não era o Nilo, era o escritório municipal de Lajeado, o Nilo Schneider, o Silvio Figgenbauer, né? O Germano se lembra dessa turma aí, né? Que pegava aparelho para fazer essas coisas. E aqui no município, a gente saía para as comunidades e atendia os 4S, tinha uma equipe, que então o Ito naquela época fazia parte, tinha o Conselho 4S, né, que, vamos dizer assim, coordenava os trabalhos dos jovens rurais, e Lajeado foi exemplo para esse estado do Rio Grande do Sul, com desenvolvimento, trabalho com jovens rurais. E o meu trabalho ali nessa área mais marcante foi quando nós recebemos aqueles 10 jovens dos Estados Unidos para ficarem 1 mês dentro de uma propriedade aqui da região, sem saber falar português, nem espanhol, a maioria deles só inglês, um ou outro arranhava um espanhol meio assim, e a nossa turma aqui, ou era alemão, ou era italiano, ou era português, não tinha nada. E nós, não, Ito, levamos esses jovens e botamos dentro da propriedade para conviver. Minha gente, foi sensacional. E um caso que me marcou bastante, um dos guris, tinha veio junto uma portuguesa, né, de Portugal, portuguesa, e ela fazia a tradução para nós. E um dos guris perguntou se nós trabalhávamos com silagem. Eu digo, sim, enchi o peito, né? Sim, vou levar, levei aqui para o lado perto do campo do... me escapou o nome agora. Quem vai à Forquetinha à esquerda ali, tem um campo de futebol ali dos Estudiantes. Ali perto tinha um agricultor que fazia uma silagem, olha, para nós aqui era exemplo. Levei o rapaz lá, aquela silagem lá, tinha lá 25 metros por 4, lá sei eu, né? E aí o Polgado vinha. Aí quando chegamos no hotel, ele estava aqui no Dali, ele pegou um álbum de fotografia
e trouxe a silagem da propriedade dele. Minha gente, eles trabalhavam com caminhão, caçamba e retroescavadeira. Para encher, era um silo. Eu nunca tinha visto esse negócio daquilo, né? Então, era uma realidade completamente diferente da nossa. Mas serviu, assim, de abrir os olhos, né, de todos nós, os técnicos que trabalhavam com isso, dos produtores. E em Vilafão, tinha uma olaria lá, me escapou o nome dele, Rabaioli. O Rabaioli hospedou uma moça lá. E ela deu o endereço, tudo, e os familiares dela mandaram uma carta para ela. Ela veio para o Correio de Lajeado e foi para o posto do Correio em Vilafão, que tinha perto da praça, tinha um posto do Correio lá. Tinha a cooperativa, tinha, né, a igreja, ali tinha um posto do Correio. Aquela carta foi pedida porque a menina tirasse a carta para ler e deixasse o envelope. Ele estava na parede, no vidro da janela, a primeira carta do estrangeiro que chegou lá em cima. Aquilo ficou tempo lá, né? Então, era essa uma realidade nossa completamente diferente da realidade deles. E aí a gente foi tocando o trabalho e desenvolvendo. Em 1999, tem o governo Olívio Dutra, que faz, então, o Programa da Agroindústria Familiar. E esse Programa da Agroindústria Familiar, a regional daqui, e aí o culpado é aquele lá atrás, lá, o Lauro Bernardi, camisa preta, e me escolheu e disse, olha, tu vai ser contigo. Tu já dá aula de agroindústria na Univates e coisa, tu vai ser treinado. Aí fui treinado, me tiraram o couro lá e pá, e começamos a trabalhar com isso. E a primeira agroindústria, que assim que eu não me esqueço dela, né? Era a 001 na nossa numeração, Amigas da Nadir, lá em Maratá. Eram 3 senhoras que faziam o cuca, e era a realidade todas nossas, faziam o cuca e vendiam por fora, né? Até que a vigilância sanitária, não dá, o prefeito, por mais boa vontade que tivesse, em determinado momento ele tinha que tomar uma atitude. E aí elas fizeram, então, existe até hoje, eles cresceram, aquela história toda. E aqui também começou a desenvolver no Vale do Taquari, eu atendi o Vale do Caí e o Vale do Rio Pardo. E quando me aposentei, pelo menos 300 agroindústrias teve um pequeno toquezinho, né, de participação nossa. E aí, sempre acobertado, quando era peixe, eu pedia socorro para o Sampaio, quando era fruticultura, socorro lá para o Bonini, né, e aí levando, né, as dificuldades. Era a área de armazenagem, eu nem pensava, vai lá, Ricardo, é contigo. E a gente é assim, o regional era assim, e é assim, né? Então, nós trabalhávamos de forma conjunta. Bom, mais uma vez, eu quero deixar bem claro, eu não fiz nada sozinho. Eu sempre tive cobertura de fora da empresa, com as entidades, na área fazendária, né, Secretaria da Fazenda, essa pessoal, na área sanitária, aí sim se expôs, né, o Ministério da Agricultura, na área fazendária, sanitária, me esqueci de uma, que barbaridade. Sanitária, fazendária. Ambiental, desculpe. Ambiental. Né? Também sempre se vê o apoio, apesar das maiores brigas estarem aí, né? Cada arranca-rabo, mas, né, se levou esse trabalho adiante. E gostaria de agradecer a todos os colegas que sempre me deram cobertura, a todos os irmãos da loja, a minha família, e as redes sociais, os meios de comunicações, que me deram esse apoio, e aos senhores vereadores. Vocês me fizeram um bem muito grande. Eu estou muito orgulhoso. Olha, eu ando rindo sozinho, caminhando rindo sozinho. Agradeço muito, mas muito mesmo, aos meus filhos, que muito me honram, minhas noras, meu genro, e a minha esposa. Tu me aguentou, hein, mulher? Tu me aguentou, né? 40 e poucos anos junto, e gosto dessa baixinha. Às vezes ela me incomoda, mas gosto muito dela. O meu marca-passo, né?
Minha gente, muito obrigado de coração mesmo, e um coração reformado, um coração que sofreu uma pequena cirurgia, né? Então eu sempre digo, eu sou um seminovo arrumadinho. Boa noite. Nós queremos dar continuidade, então, ao nosso cerimonial, convidando nesse momento a nossa representante feminina aqui da casa, a vereadora Eloide Maria Conzato, para fazer a entrega de um buquê de flores para a senhora Cirlei Brito Cortez, esposa do homenageado. Por favor, dona Cirlei, talvez para tirar uma foto melhor, poderia ficar aqui na frente. Obrigado. Obrigado, vereadora Eloide. Queremos, então, para materializarmos esse ato, fazermos a entrega do título cidadão lajadense, convidando o prefeito, vice-prefeito municipal, o senhor Wilson Halson Jacques Filho, e os vereadores aqui presentes, para nós fazermos a entrega, então, ao senhor Nilo. Convido a todos, talvez, para nós colocarmos aqui à frente, para também podermos dar oportunidade à imprensa a registrar o momento.
Nós queremos deixar aqui registrado, então, mais uma vez o agradecimento a todas as autoridades, vereadores, familiares do homenageado, imprensa e demais pessoas, mas também convidando que pode permanecer aqui tirando fotos, viu, senhor Nilo? Pode permanecer aqui na frente, ocupando esse espaço. Quem quer tirar alguma fotografia está liberado para esse momento. Invocando a proteção de Deus, nós declaramos oficialmente encerrados os trabalhos da presente sessão. Obrigado.